Olá, alunos! Olá, alunas! Chegamos mais uma aula de Geografia. Nosso tema de hoje: caracterizar a China de acordo com sua demografia, geopolítica e economia. Por que isso é importante? Pensa comigo. O maior país do planeta, do ponto de vista de número de habitantes. A segunda economia do planeta, pelo critério PIB. Eu preciso estudar, pela importância que ele tem. Não é um país que está lá no meio da tabela ou o último da tabela. É só fazermos um teste. Quantos produtos você tem na sua casa que são fabricados na China? Pode ser de uma simples armação de óculos, que não é nada simples, né? Mas um passador de slides, um computador, um telefone celular. Então, a importância que a China tem na nossa vida é enorme. Portanto, um aluno do terceiro ano tem sim que dominar ideias sobre a China. Tem que ter um parâmetro, tem que ter uma descrição que ele possa explicar como é este país. Vamos lá? Olha só, uma coisa importante. Olhando rapidamente aqui, ó, de 1960 para 2010, ou seja, 50 anos, quando você olha para essa tabela, né? Olha o que aconteceu com o número de habitantes da China. Saiu lá dos seus perto de 700 milhões, que já era mais do que o dobro do que o Brasil tem hoje há 60 anos, e só foi subindo hoje no seu 1 bilhão e 400 milhões. Veja, só os milhões já é maior do que a população brasileira. Imagine 1 bi a mais. O que tem a ver isso? Pense. Os dados que eu posso relacionar. Essa população eu posso pensar em mão de obra, eu posso pensar em mercado consumidor, eu posso pensar em pessoas que precisam estudar, que precisam morar e assim por diante. O número é fantástico, o número é gigante. Então, este gráfico, por exemplo, sobre a China, e você não tem que decorá-lo, você só precisa saber da variação, porque esses números vão mudando. Por que parou em 2010? É o tempo que se faz censo. O Brasil, por exemplo, parou no censo de 2010. O que deveria estar acontecendo foi travado também pela pandemia. Acontece, em algumas situações tem esta mudança. Olha só, este mapa é uma anamorfose. Você está aprendendo duas coisas aqui. A leitura cartográfica junto com a questão populacional. Veja que as duas grandes populações do planeta é a chinesa e a indiana. As duas grandes populações do planeta estão na Ásia. Os dois países que ultrapassaram 1 bilhão de habitantes. É sim um dado importante que pode aparecer até no seu Enem. Este mapa aqui, ó, pode aparecer no seu Enem. Não me assustaria nem um pouquinho, e eu não estou fazendo aqui uma profecia e acertou porque viu a prova antes. Não, estou dizendo que é possível pela importância. Não se cobrou ainda um mapa de anamorfose no Enem, e não lembro disso na Federal, que cobrasse a população. E é claro, a anamorfose você já aprendeu quando você viu cartografia. Sigamos. Olha aqui, ó. Quando você pensa na população urbana, olha que coisa mais interessante também. O anterior falava do número total de habitantes, esse aqui está usando outro critério. Veja como daí muda a Índia, tá vendo? A Índia altera. Está falando a questão da população urbana, daí já é uma estimativa de 2017. Veja que a China tem uma enorme população urbana. O que é a população urbana? Pense, os municípios têm áreas rurais e áreas urbanas. Todos? Não, São Paulo, no Brasil, não tem mais área rural. No urbano e rural, é isso que eu queria dizer. Todos têm só área urbana? No caso, São Paulo só tem área urbana, Curitiba só tem área urbana, mas a maior parte dos 5.570 municípios do Brasil tem rural e urbano, rural e urbano. A China vem se urbanizando, como o Brasil se urbanizou a partir dos anos
70. E olha que esse mapa está mostrando um país cada vez mais urbano. O que significa isso? Na área urbana eu tenho necessidades diferentes na área rural. Na área rural eu ainda crio uma galinha, crio porco, tiro leite de vaca, planto lá alface, tomate. É possível você ter uma subsistência básica. Na área urbana, completamente diferente. Num edifício com 20 andares, 4 apartamentos por andar. Estou dando um exemplo, tem alguns que têm 8. Como é que eu vou ter uma horta? Veja como isso inviabiliza. Então, quando você lê aí Anamorfose do Mundo, População Urbana, você tem que pensar nesses detalhes que eu acabei de argumentar com você. Olha só, mais um gráfico para nós lermos. Eu estou fazendo aqui com você um exercício de leitura e de interpretação. Mapa é um tipo de texto que deve ser lido. Uma charge é um texto. Esse aqui é um outro gráfico que você precisa ler e estabelecer uma relação. Veja que a Índia se aproxima do número de habitantes da China. Aí você compara, por exemplo, a área da China com a Índia. Veja que a Índia tem uma área muito menor. E note que os Estados Unidos têm uma área maior do que a China, mas uma população muito, mas muito menor. Então, não é o número da área que vai fazer você ter mais ou menos habitante. Faz parte da cultura do povo. E a China tem uma cultura distinta da nossa. Da mesma maneira que eles não nos entendem em algumas coisas, nós não os entendemos, mas precisamos aceitar. Pirâmide etária. Olha que coisa interessante. Por favor, mais uma leitura que você precisa desenvolver nesta pirâmide. Lembre-se, a pirâmide você trabalha com alguns dados. A sua base, a base da pirâmide, o meio do seu corpo e o topo. 1950, a data dessa pirâmide. De onde? Da China. O número de habitantes, a gente já tinha visto isso no gráfico do início. Note que a China tinha um número de jovens de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14, e assim por diante, muito grande, mas muito grande mesmo. O que acontece de lá para cá? Olha que interessante, ó. Eu vou ficar passando só para você registrar a ideia. Houve o quê? Aconteceu o quê nesta interpretação que eu estou lhe provocando aí? Veja, de 1950 para 2020, aconteceu uma redução no número de nascimentos muito grande e a população passou a envelhecer. Novamente a pirâmide, por favor, olha só. Então, aquele pessoal que estava aqui, ó, lá embaixo, naquela base que é maior do que todas, olha o que aconteceu em 2020. Então, perdeu-se o formato de pirâmide. O que você lê nessa situação? Uma mudança cultural no número de nascimentos, né? E um envelhecimento da população. E para que serve eu saber isso? Qualquer empresa que você for trabalhar, você vai vender algum produto, certo? Se eu não souber quem é o meu cliente e como é o meu produto, como é que eu vou vender? A pirâmide é base para eu ter essa noção. Fundamental. Então essa provocação que eu fiquei fazendo aqui, ó, vai e volta, para que você, entre 1950 e 2020, visualizasse tudo o que aconteceu, também para fazer uma projeção de futuro. Combinado? Uma atividade agora, para pensarmos. A proporção entre a população e a superfície territorial é um dos elementos que define a relação entre sociedade e espaço. É uma afirmação. Observe os dados abaixo. Você vai observar os dados, vai ler os dados e, de acordo com essa tabela, o país mais povoado é. Com você.
O que você respondeu quando questionava a relação entre a superfície territorial, que é um dos elementos que define a questão da população com o espaço? Daí pedi para você olhar, né? Olha o tamanho, China, a população e a superfície. Vamos lá, vamos olhar isso. E daí olha a França, a população e a superfície. Olha a Holanda, a população e a superfície. Argentina, a população e a superfície. Aqui está se cobrando dois conceitos que você tem que dominar: densidade demográfica e número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Mas veja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, essa densidade que a gente vai ver, né? O número, eu pego o tamanho do país e vou dividir pelo número de habitantes. Olha só o que a gente vai ver aqui. Embora a China tenha um número, olhando aí para a tabela, tem um número muito maior de habitantes, mas como ela tem uma superfície gigante, ela não é o mais povoado. O mais povoado de todos é a Holanda. Se você marcou a Holanda, você acertou. Então, quando eu vou fazer a divisão, né, da densidade para o povoado, a Alemanha tem muito mais habitantes, desculpa, a Holanda tem muito mais habitantes por quilômetro quadrado do que a China. O Brasil, por exemplo, faz um teste aí, pega os 8.514.000 quilômetros quadrados, arredondando que o Brasil tem, e divide por 210 milhões de habitantes. Você vai ver que vai dar uma média de 23 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Por que quilômetro quadrado? Porque é o padrão que se estabeleceu. É o critério para que todos os países possam dizer: olha, eu tenho tantos habitantes por quilômetro quadrado, sou povoado ou pouco povoado. O Brasil, por exemplo, é um país pouco povoado do ponto de vista de ocupação do território. Mas é uma das maiores populações, número absoluto, a quinta maior população do planeta. Perfeito? É claro que no número absoluto a China é maior, só que no número de habitantes por quilômetro quadrado ela é menor do que a Holanda. Esta que é a sacada. Beleza? Mais uma questão aí para nós pensarmos. Isso aqui é muito importante para você fazer um teste aí. Diz o seguinte: a China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Isso é fato. Existe essa expectativa. Por que tem-se essa expectativa? Acompanha-se durante décadas como vem a evolução do PIB do país. Vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. Aí faz-se uma conta. Neste ritmo, eles passarão tal e tal país, no caso, os Estados Unidos, que está faltando só nos últimos tempos. Por isso a afirmação, a China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Baseado nessa afirmação, que ela oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional, você vai marcar verdadeiro ou falso. Faz uma listinha aí de VOF e a gente já confere. Como foi no VOF? Vamos conferir? Olha só, se você marcou a primeira verdadeira, grande mercado consumidor, real e potencial que o país oferece, perfeito, o país oferece um mercado consumidor real. Temos pessoas que podem consumir. O mundo está de olho, o Brasil está de olho na China. O Brasil é um grande vendedor para a China, porque eles são um grande mercado consumidor. Localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo? Isso não. O crescimento das economias do mundo contemporâneo estão. Aí tem que fazer um critério, né, de países ricos e países pobres. Mas a Europa
tem esse procedimento crescendo muito rápido. A questão dos BRICS, né? Como no caso do Brasil, por exemplo, a própria África do Sul. Então, por isso que é falsa a alternativa do meio. E a última, uma sólida infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicação? Perfeito. A China investiu pesado nas últimas décadas em transporte ferroviário. Primeiro, ferroviário. Por quê? É mais barato levar as pessoas de trem, levar mercadorias de trem para um lado para o outro. É mais caro para construir, mas ao longo do tempo, ao longo prazo, é mais barato. Então ela investiu pesado no ferroviário, tanto para levar pessoas, trem-bala para tudo que é lado, e o trem que leva mercadorias, e também no hidroviário, aos montes. Claro que daí funciona bem o seu sistema de aviões e assim por diante. Então, uma sólida infraestrutura que vai do transporte ferroviário ao aéreo e também passando pelas hidrovias. Não tem como um país se desenvolver se não investir em infraestrutura. Lembre-se, não é gasto. Bem feito torna-se investimento, porque daí as mercadorias sairão mais barato de onde foi colhida e tornar-se-á mais competitiva porque chega no porto a um preço menor. Por isso que é investimento quando você gasta com infraestrutura. Então, a China há pouco tempo terminou, do ponto de vista de grandeza, de gerar de uma vez só energia a usina de Três Gargantas. Então tem um debate bastante grande se ela é maior ou não do que Itaipu. A leitura que se faz é assim, ó. Como o Brasil é um país hídrico, ele tem chuvas mais regulares, ao longo do ano o Brasil gera mais em Itaipu, Brasil e Paraguai no caso, porque é binacional, gera mais energia. E na época de cheia, Três Gargantas consegue gerar mais de uma vez só, por isso que ela se torna maior por este critério. Quando pensar em maior ou menor, pense sempre na palavra baseada em qual critério. Questão 3, que diz o seguinte: os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países africanos. Olha que interessante isso. O resto do planeta esqueceu a África, a China não. Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas diárias, posteriormente cercadas. Por se tratar de países instáveis e com governos ainda não consolidados, teme-se que alguma nação africana torne-se literalmente protetorado. De quem? Da China, é claro. A presença econômica na China em vastas áreas do globo é uma realidade do século XXI. A partir dessa ideia, elabore um texto que explique como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano. Vamos lá. Pense num texto e escreva. Treine isso, é importante.
O que você respondeu? Que texto que você elaborou? Vamos dar uma conferida se é parecido com o que eu tenho, essa questão da relação econômica da China com o continente africano. É um jogo de xadrez, certo? É um jogo de xadrez. A presença cada vez maior de investimentos chineses direto pode apresentar uma ameaça à soberania dos países africanos. Lembra do termo protetorado? Que está aqui, ó? Protetorado? Por quê? A China vai dominar. Isso é o que se imagina. Das nações destes governos em favor de grandes projetos da China. Então, existe essa ideia. Mas é problema de quem nesse sentido? Os países que precisam se desenvolverem e, do ponto de vista de cidadania, saberem se estão ou não estão sendo explorados. Não adianta, no caso do Brasil, por exemplo, a gente querer colocar a culpa na colonização. A culpa é nossa hoje como cidadão, você cidadão, eu cidadão, que temos que tomar posições para não sermos explorados. Mas existe essa ideia. Até mesmo no Brasil a gente comenta, os chineses estão comprando tudo, os chineses tornar-se-ão dono do Brasil. Turma, essa é uma questão de cidadania. A geografia provoca bastante essa ideia. Em matéria publicada pela BBC, abre aspas, a China como grande consumidor de hidrocarbonetos, petróleo, gás e outros recursos naturais se mostra mais dependente de acordos de exploração para alcançar um fluxo comercial constante. Para isso investiu grandes somas e esforços em infraestrutura, como ferrovias, barragens, oleodutos, estradas, e estabeleceu empresas que operam em parceria com vários países. Sem ter infraestrutura, você não consegue ser um gigante do ponto de vista econômico. E a China se preparou para isso. Foi um projeto de futuro que eles desenvolveram. Independente se eles têm dentro do país um sistema baseado no chamado comunismo ou numa ditadura, como queira ler, mas eles souberam fazer uma coisa dupla. Tem um controle, mas também se abre para o mercado internacional. Olha só, analise esse infográfico para a gente fazer um teste aí. Olha que interessante, baseado naquela fala anterior. Analise o infográfico. Aí vem lá, você viu aí a África, né? O que a África está mandando? Faz o seguinte, eu só vou fazer a pergunta e você pensa, tá? O que a África está mandando para os chineses? E o que os chineses estão mandando para a África? Então, por que o comércio e os investimentos chineses na África configuram um novo império colonial? Escreva.
que você respondeu? Olha só, se você respondeu que a relação comercial da China com a África produz uma lógica colonial da divisão internacional do trabalho. Por que divisão internacional do trabalho? Veja, a África, olha o desenho ali, mandando petróleo, diamante, ou seja, matéria-prima, commodities, e a China manda produtos prontos, estradas, ferrovias, até o trilho para os africanos, certo? O que está acontecendo? Olha que interessante, as exportações chinesas de bens de consumo, olha como cresce cada vez mais. E pouca matéria-prima eles exportam, estão vendo? Olhem no gráfico, por favor, última linha lá embaixo, matérias-primas. Note que os chineses não exportam matéria-prima. Matéria-prima eles importam. Para quê? Para que eles possam produzir dentro do seu país e mandar produtos acabados. O que acontece quando você faz isso? Você gera emprego dentro do seu país, certo? Essa ideia você tem que guardar. Bilionários chineses. Breve, a China... E olha que a China é um país comunista, hein? Olha só a quantidade de bilionários. Quando você pensa na população indiana e na população chinesa, olha a quantidade de bilionários. É claro que proporcional, os Estados Unidos têm muito mais, não só em número absoluto. Mas a China vem crescendo cada vez mais com o número de bilionários. PIB em dólares. Olha o que aconteceu com a China. Veja o azulzinho, a linha azul ali. Ó. Note que ela decolou a partir do ano de 2000. É espetacular. Por isso a projeção que em breve eles passarão os Estados Unidos. E a pobreza na China para nós visualizarmos. A China tirou nos últimos anos 4 Brasis da pobreza. E isso se reflete neste gráfico. Olha só. Cada vez mais vem reduzindo o número de pobres neste país. Ainda tem muitos pobres? Sim. Mas a questão deles diminuírem e na velocidade que eles vêm diminuindo é espetacular. Então, pessoas que vivem com menos de 1,9 dólares por dia. É um parâmetro essa ideia de 2 dólares, 1 dólar por dia, que se tem para você visualizar o quanto a pessoa é pobre. É apenas um parâmetro, porque cada lugar do mundo você vai comprar determinadas coisas com 1 dólar. Questão 5. A gente fez uma adaptação aí. A China e a Índia são 2 gigantes que possuem inúmeras semelhanças, como, por exemplo, o fato de serem países mais populosos do mundo, número de habitantes, e fazerem parte dos chamados BRICS. Apesar disso, guardam inúmeras características que os diferenciam entre si. Quais são essas diferenças? Elabore um texto, vamos lá.
O que você respondeu com esta provocação feita nesta questão? Se você escreveu mais ou menos isso, a China implantou um rígido programa de controle de natalidade, isso é verdade. A Índia não tem demonstrado a mesma preocupação, por isso que a Índia logo vai ser mais populosa do que a China. O modelo econômico chinês privilegiou a produção industrial, enquanto a Índia está se convertendo numa economia de serviço. Por exemplo, cinema, no qual se destacam setores como tecnologia de informação e biotecnologia. Essas duas ideias eu anotaria, eu guardaria. Por quê? Pode estar no seu próximo vestibular, no seu próximo Enem. E para fecharmos a nossa conta, por favor, guarda essa ideia. Exportações chinesas, bens de consumo, cada vez mais, bens intermediários. Os chineses exportam até trilho. Os chineses exportam produtos com uma qualidade altíssima e produtos com terceira qualidade, mas eles mandam produtos acabados. Qual a vantagem disso? Gera emprego. Se gera emprego, gera renda. Se gera renda, tem mais mercado consumidor. Se tem mais consumidor, vai fechando aí esse círculo para que o país se desenvolva. China tem que estar presente na sua memória. É um assunto importante para o vestibular e para o Enem. Grande abraço, até a próxima aula.